Não é novidade para ninguém que a tecnologia está mudando o mundo e nos levando para um futuro ainda desconhecido. Nos próximos anos, a inteligência artificial vai excluir centenas de milhares de pessoas do mercado de trabalho. E esse é um problema em escala global que vai afetar a economia de todos os países. E se, por um lado, já existe um movimento para esse assunto, me assusta ver que a maioria das pessoas não fazem ideia sequer do tamanho dessa ruptura tecnológica que está para acontecer. E eu não estou falando de algo que vai acontecer daqui a 200 anos. É uma mudança que já começou e vai se intensificar demais nos próximos 10 ou 20 anos. A substituição de emprego por robôs e softwares tem sido tema de diversos estudos. E um deles, da Universidade de Oxford, aponta que aproximadamente 47% dos empregos tendem a desaparecer nos próximos 20 anos. E aqui eu não estou falando só de motoristas, operadores de telemarketing e corretores. Professores, médicos e advogados também estão nessa lista. Atualmente, um site chamado WebMD, que é uma coleção de sites de saúde em que as pessoas podem fazer consultas online, recebe mais visitas do que todos os médicos dos Estados Unidos. Já no mundo das disputas judiciais, todos os anos, mais de 60 milhões de desacordos entre comerciantes do eBay são resolvidos através de resolução de disputas online, ou seja, robôs, ao invés de advogados e juízes. E se a gente pensa que só nós, profissionais, vamos ser transformados em robôs, o Vaticano concedeu a primeira licença digital a um aplicativo chamado Confissão, que vai ajudar as pessoas a se prepararem para se confessar. E eu fico imaginando como será que vai ser se confessar para um robô padre. Pois é. Se de um lado a gente tem esses milhões de empregos desaparecendo, é claro que diante dessa nova economia, muitos novos empregos vão surgir. Agora, quando as pessoas dizem que haverá novos empregos do futuro, e que os humanos podem ser melhores do que a inteligência artificial, e que os humanos podem ser melhores do que os robôs, essas pessoas geralmente pensam em trabalhos de alta qualificação, como pessoas que vão trabalhar com robótica, com gamificação, com realidade aumentada. Eu não vejo como motorista de caminhão desempregado, aos 50 anos, que perdeu seu emprego para veículos autônomos, nem como um caixa de supermercado que não teve oportunidade de estudo, vai se reinventar diante desses empregos do futuro, que vão exigir uma alta qualificação. Então, como a gente se prepara para esse mundo que a gente nem sabe ainda bem qual vai ser? Afinal, quais são os empregos do futuro? Detetive de dados? Psicólogo de robôs? A verdade é que eu não tenho essa resposta. Não sei dizer quais são os empregos do futuro e eu acho que talvez ninguém ainda tenha essa resposta. Do mesmo jeito que 10, 12 anos atrás, a gente não sabia que iam existir youtubers, motoristas de Uber, desenvolvedores de aplicativo, jogadores de League of Legends. A gente também não tem como dizer quais serão os empregos do futuro. 65% das crianças que estão no ensino médio hoje vão trabalhar em um emprego que ainda não existe. Mas então, como que essas escolas e essas universidades se preparam diante de um futuro tão incerto? Eu já estive algumas vezes no Vale do Silício visitando as universidades mais inovadoras de lá. Eu visitei universidades sem campus, universidades sem professores, colégios para crianças superdotadas que aprendem através de projetos, com impressoras 3D, corte a laser. Eu fui em uma universidade do Google com a NASA, que fica dentro da NASA. Eu vi muita coisa muito legal e muito interessante. Mas uma das que mais me chamou a atenção foi uma escola chamada Minerva School, em que, além de várias coisas super legais que eles têm um foco muito grande em desenvolver as habilidades comportamentais de seus alunos. Foi lá uma das primeiras vezes na vida que eu ouvi dizer que as habilidades do futuro não serão as habilidades técnicas, e sim as habilidades comportamentais. Uma vez que, com a inteligência artificial, os robôs poderiam aprender quase qualquer habilidade técnica que a gente tem hoje, mas, ao menos não tão cedo, poderiam desenvolver as suas habilidades comportamentais. O World Economic Forum reforçou esse insight quando listou e apresentou ali quais serão as 10 habilidades mais importantes para o profissional do futuro. E confirmou que todas elas, sem exceção, serão habilidades comportamentais e não técnicas. Em outras palavras, para ser bem-sucedido, esse profissional do futuro vai ter que saber
como pensar e não mais o que pensar. A maioria das escolas e das universidades hoje nos ensinam o que pensar e não como pensar. A gente cresceu ouvindo dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos chefes e da sociedade em geral o que era certo e o que era errado. E diante de um modelo linear industrial como aquele, se a gente fizesse o que era certo, a gente tinha uma chance muito grande de sermos bem-sucedidos. Já na era digital, decorar nomes e fórmulas já não faz mais sentido. As respostas estão prontas na internet. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que se desenvolver tecnicamente. A gente vai sim ter que desenvolver essas habilidades e a chance delas estarem ligadas à tecnologia e à codificação é enorme. Porém, a velocidade da mudança das coisas vai ser tão grande que essas habilidades técnicas vão ter um prazo de validade muito curto. Em outras palavras, esse profissional do futuro, então, vai ter que ser um long life learner, ou seja, ele vai ter que aprender para sempre. Aquela história de que a gente vai estudar até os 20 e poucos anos, e aí a gente vai entrar no mercado de trabalho, e aí a gente vai fazer algumas pequenas pausas para uma MBA ou para uma pós-graduação, não vão mais fazer nenhum sentido diante dessa nova economia. Dizem, inclusive, que esse profissional do futuro vai ter aproximadamente até 5 carreiras ao longo da vida. Isso se elas não acontecerem ao mesmo tempo. O futurista Alvin Toffler disse que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever. Sim, aquele que não souber aprender, a desaprender e a reaprender.